Olá, esse é o canal Blood Bank Team, eu sou Fernanda Azevedo e essa é a nossa aula de reação transfusional aguda. Reação transfusional é qualquer efeito indesejável observado numa pessoa que esteja associado à administração de sangue e hemocomponentes. Ela pode ser classificada de acordo com o tempo de surgimento, imediata ou tardia, sendo imediata aquelas que acontecem com até 24 horas e tardia após esse período. Podem também ser classificadas de acordo com a gravidade, em leve, que não tem risco à vida, pode ser necessário algum tipo de intervenção, mas que não tem nenhum dano permanente à pessoa. Moderada, quando você tem uma morbidade a longo prazo, pode ser necessário hospitalização ou alguma intervenção. Grave, quando há ameaça imediata à vida, mas não evolui com óbito. E o óbito, que é a mais grave de todas. Também pode ser classificada de acordo com a correlação com a transfusão, né? Confirmado, aquela que você tem certeza, conseguiu afastar outras causas prováveis. Provável quando você tem muitas evidências de que é uma reação transfusional, mas você não conseguiu afastar totalmente as dúvidas, não conseguiu confirmar. Possível é quando você tem dúvida se foi ou não reação transfusional. Improvável é quando você, as evidências indicam que não deve ser reação transfusional, mas você não consegue afastar totalmente. Descartada é quando você consegue afastar. Inconclusiva é quando você não tem elementos suficientes para avaliar e classificar essa reação. Então nós vamos falar um pouquinho das principais reações transfusionais agudas. Uma das mais frequentes é a reação febril não hemolítica. Ela é uma reação que ocorre por acúmulo de citocinas no hemocomponente, e geralmente cursa com febre maior ou igual a 38 graus, com aumento de pelo menos 1 grau da temperatura basal do paciente, pode ter calafrios, cefaleia, vômito, e ela ocorre até 4 horas após a transfusão. Ela é um diagnóstico de exclusão, então você tem que excluir hemólise, contaminação bacteriana e outras doenças que possam cursar com febre. Você pode prevenir esse tipo de reação fazendo leucoredução dos hemocomponentes ou premedicação. Outra reação bastante frequente é a reação alérgica, que acontece em 1 a 3% das transfusões. Ela ocorre por anticorpos contra proteínas plasmáticas. Geralmente o paciente tem urticária, prurido, angioedema, pode ter tosse, rouquidão, que acontece até 4 horas após a transfusão. Eventualmente pode acontecer casos mais graves, como um choque anafilático, que deve ser tratado de acordo com adrenalina, subcutânea, corticoide, antihistamínico, e é uma reação idiosincrásica ou também pode estar associada com a deficiência de imunoglobulina A. O tratamento para esse tipo de reação é antihistamínico, corticoide, podendo ser necessário adrenalina, broncodilatador, conforme a intensidade da reação. E a prevenção a gente faz com pré-medicação ou, nos casos mais graves, lavando o hemocomponente. Outra reação bastante importante é a reação hemolítica aguda imunológica. É uma reação que acontece uma em cada 40 mil transfusões e acontece por incompatibilidade, principalmente do sistema ABO. O paciente pode ter calafrios, febre, hipotensão, hemoglobinúria, dor, ansiedade, pode evoluir com insuficiência renal aguda, coagulação intravascular disseminada, choque e até óbito. No paciente que está anestesiado, o único sinal desse tipo de reação pode ser a urina escura devido à hemoglobinúria, então a gente tem que ficar atento a esse sinal quando está transfundindo o paciente no centro cirúrgico. Geralmente esse tipo de reação ela ocorre por uma falha na identificação do paciente, seja no momento da instalação da bolsa de sangue, você instalar um componente errado para uma pessoa errada, ou também na hora da coleta da amostra para a realização dos testes pré-transfusionais. Por isso é muito importante a atenção e a identificação correta do paciente.
Esses pacientes vão ter um teste de hemólise positivo e evidências laboratoriais de hemólise. O tratamento é de suporte, com a manutenção da diurese acima de 1 ml por quilo por hora, utilizando para isso hidratação venosa, diuréticos como furosemida e até manitol, se necessário. Pode ser necessário o uso de vasopressor, muitas vezes esse paciente tem que ser internado em unidade de tratamento intensivo. Uma outra reação é a reação hemolítica não imunológica. Ela é igual à reação hemolítica imunológica clinicamente, só que ela não acontece por incompatibilidade ABO ou de outro sistema de antígenos das hemácias. Ela acontece por destruição física ou química do sangue, ou seja, é aquela transfusão no qual foi instalado junto com uma solução hipotômica, com alguma medicação que causou hemólise da bolsa. É quando você infunde o sangue em bolsa pressórica com uma pressão excessiva, é quando você aquece inadequadamente o sangue. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando for necessário aquecer sangue, a gente tem que utilizar um equipamento específico para esse fim, um controle de temperatura. Você não pode aquecer sangue colocando no banho-maria, colocando dentro do micro-ondas, colocando soro quente dentro da bolsa de sangue. E também, se for necessário infundir sob pressão, tem que ter um controle rigoroso dessa pressão e avaliação do calibre também do acesso venoso que está sendo infundido. Você tem que afastar a hemólise imunológica, identificar o motivo pelo qual aconteceu essa hemólise física ou química e eliminar a causa. O tratamento é de suporte. A trale, que é a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, essa sigla trale, ela é do termo em inglês que a gente usa, que a gente chama apenas de trale, que atualmente é uma das principais causas de óbito relacionada à transfusão. Na literatura varia muito a incidência, vai de 1 para cada 1.200 transfusões até 1 a 190 mil transfusões. Ela acontece por anticorpos leucocitários do doador e o paciente evolui com um quadro de insuficiência respiratória, com hipoxemia, pode ter hipotensão, febre, acontece um quadro de edema pulmonar bilateral que não havia anteriormente. Isso tudo acontece em até 6 horas da transfusão. Pode ter hipoxemia com saturação de oxigênio menor que 90%, relação PaO2-FO2 menor que 300. O raio-x de tórax mostra um filtrado pulmonar bilateral. Nós temos que descartar a hemólise e fazer o diagnóstico diferencial com TACO, que é a sobrecarga volêmica que a gente vai ver a seguir. Você pode tipar os anticorpos anti-HLA, anti-HNA, e o tratamento é de suporte, principalmente suporte ventilatório, e geralmente necessita de hospitalização na UTI. E a prevenção é feita com a exclusão de doadores relacionados ao trale e também a exclusão de doadoras multíparas para doação de plasma. Então, o diagnóstico diferencial do trale é o TACO, que é a sobrecarga circulatória, acontece até 1% das transfusões. O paciente evolui com dispneia, ortopneia, tosse, taquicardia, pode ter hipertensão, cefaleia, que acontece em até 6 horas da transfusão. É importante fazer um raio-x de tórax, que vai mostrar congestão pulmonar. Geralmente há evidência de balanço hídrico positivo, um aumento da pressão venosa central. Esse paciente pode ter insuficiência ventricular esquerda e cursa com aumento do BNP. O tratamento é de suporte com oxigênio e diurético. Uma outra reação é a dispneia associada à transfusão, que na verdade é um diagnóstico de exclusão. É o paciente que evolui com desconforto respiratório agudo nas primeiras 24 horas da transfusão e que não se encaixa no diagnóstico nem de trale, nem de TACO, nem de uma outra causa provável. A contaminação bacteriana também é uma reação muito importante. O paciente evolui com febre maior ou igual a 38 graus, com aumento de 2 graus da temperatura basal,
pode ter calafrio, hipotensão, dispneia, náusea, vômito, choque em até 24 horas da transfusão, sem evidências de infecção prévia. É importante fazer a hemocultura tanto do paciente quanto da bolsa de sangue, tem que se excluir hemólise e o tratamento de suporte com antibióticos de amplo espectro. Próxima reação é a hipocalcemia, é uma reação por infusão rápida de citrato, né, quando você transfunde volumes grandes de sangue. Acontece parestesia, tetania, arritmia, você deve dosar o cálcio sério, você faz um eletrocardiograma para avaliar se há aumento do intervalo QT, e o tratamento, você reduzir a taxa de infusão no hemocomponente ou parar a infusão e fazer reposição de cálcio. A hipotermia também pode acontecer, principalmente naqueles pacientes que estão recebendo um grande volume de sangue através de catéter venoso central que está lá, né, perto do átrio. Então, é por infusão rápida do hemocomponente frio, em temperatura ambiente, pode cursar com arritmia cardíaca, e o tratamento, né, você interromper a transfusão, você diminuir a velocidade de infusão, e você usar um aquecedor de sangue, que também é maneira de se prevenir isso quando você precisa infundir um volume muito grande de sangue. Outra reação que pode acontecer é dor associada à transfusão, que é uma dor aguda que dura até 30 minutos, pode ser na região lombar, na região torácica, nos membros superiores, geralmente durante a infusão ou até 24 horas, mas que não tem nenhuma outra explicação. É um diagnóstico de exclusão e a medicação é de suporte de analgesia. Então, o que é importante quando a gente suspeita de uma reação transfusional? A primeira coisa é interromper a transfusão. É a conduta mais importante a ser realizada. Depois você tem que manter o acesso venoso pérvio com soro fisiológico 0,9%. Você tem que identificar o hemocomponente do paciente, você conferir, na verdade, né, verificar se realmente aquele hemocomponente estava destinado àquele paciente, se a transfusão foi realizada corretamente. Você chama o médico para avaliação da reação transfusional, verifica os sinais vitais do paciente, comunica ao banco de sangue, ao seu serviço de hemoterapia. É importante que eles estejam envolvidos, que eles estejam cientes dessa reação transfusional. Os hemocomponentes não devem ser descartados, porque eles são necessários para fazer a investigação posteriormente. Os exames e a medicação devem ser feitas de acordo com a orientação do médico que está avaliando, e não esquecer nunca de notificar, porque é importantíssimo a gente fazer a identificação, notificação e o acompanhamento dessas reações transfusionais. Um outro item muito importante é como a gente pode reduzir os riscos de reação transfusional. Nem todas a gente tem como prevenir, mas seguindo esses passos a gente consegue minimizar a possibilidade de algumas reações transfusionais. Então, a primeira coisa é a identificação segura do paciente, né? Usar 2 identificadores, perguntar o nome do paciente completo para que ele fale. A dupla conferência antes do início da transfusão também pode reduzir os riscos, então 2 pessoas diferentes devem fazer a conferência do hemocomponente, né, da identificação do hemocomponente e da identificação do paciente para o qual ele está destinado. Monitoramento nos primeiros 10 minutos da transfusão é essencial, você pode conseguir identificar precocemente uma reação e evitar que ela evolua. Fazer pré-medicação quando tiver indicado, utilizar hemocomponentes leucodepletados também quando necessário, e utilizar medidas de redução de tralho, conforme a gente já falou. Os doadores relacionados ao tralho, eles são excluídos da doação, e a gente também evita produzir plasma de mulheres multíparas. Então, gente, eu queria deixar aqui vocês as referências que foram utilizadas para fazer essa palestra, né? O principal é o marco conceitual de hemovigilância da Anvisa, que tem tudo isso daí e muito mais, fala de todos os tipos de reação, de qual a conduta, de como deve ser a notificação, e o manual técnico da ABD.